Muito boa noite e muito bem-vindo a mais um encontro com Deus. Que prazer podermos estar aqui mais uma vez. E este é o tempo de louvor a Deus, porque vamos cantar. É o tempo também de oração. Oração de gratidão ao nosso Pai Celestial, por tanto que fez e tem feito por nós. Oração também de intercessão uns pelos outros. E esta noite nós queremos, de facto, aqui privilegiar esse momento de oração. Mas também este é o momento do estudo e da meditação na Palavra de Deus. Por isso, você está convidado para que participe conosco esta noite, até ao final deste encontro com Deus, tenha junto de si a Palavra do Senhor. E agora vamos cantar. Vamos louvar ao nosso Deus com este belo cântico. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. É bom realmente cantarmos hinos de louvor ao nosso querido Pai Celestial, mas também é muito bom podermos falar com o nosso Salvador. A Bíblia nos ensina que o nosso Pai Celestial está sempre pronto a ouvir os seus filhos. Diz a Bíblia que o seu ouvido não está agravado, Ele quer realmente ouvir as nossas orações. E esta noite queremos agradecer a Deus. Por isso eu convido a inclinar a sua fronte, onde você estiver, se o puder fazer, e vamos então falar com o nosso Pai Celestial. Querido Senhor, nosso Deus eterno, nós te agradecemos por tantas incontáveis bênçãos que recebemos dia a dia de Ti. Mas também te agradecemos, porque mesmo nos momentos mais difíceis, onde por vezes se abate a tristeza, a Tua Palavra é o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa motivação para continuarmos adiante nesta caminhada até aquele dia em que vamos ver Jesus voltar. Ó Pai querido, que realmente, Senhor, Tu sejas glorificado em nossa vida, através daquilo que fazemos, através daquilo que dizemos, mas sobretudo, Senhor, através do amor e da atenção que dispensamos também para com o nosso próximo. E agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco esta noite e nos conduzas ao estudo da Tua Palavra. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É assim,
Falar com Deus é realmente maravilhoso, é abrir o coração como se estivéssemos a falar com um amigo e, na verdade, Jesus é, sem dúvida, o nosso melhor amigo. Nós estamos quase a terminar este ciclo que iniciamos há 21 semanas atrás, este ciclo do encontro com Deus, mas eu queria que realmente terminássemos este ciclo falando acerca da igreja. Por isso vamos ter mais 2 temas sobre a igreja de Cristo aqui neste mundo. E eu começo com esta questão: se Cristo hoje voltasse a este mundo em pessoa, o que é que você acha que Cristo diria à igreja? Que acrescentaria de novo Jesus para além daquilo que disse quando aqui esteve pela primeira vez? Bom, sabe o que é que eu penso? Eu acho que a mensagem de Jesus para a sua igreja seria idêntica à que ele nos deixou na sua palavra. Jesus não alteraria nada, nem acrescentaria nada ao que ficou escrito na sua palavra. Na palavra de Deus, nós encontramos tudo o que precisamos de saber como igreja com respeito ao nosso viver neste mundo e no tocante ao nosso futuro eterno. A Bíblia não está incompleta. A palavra de Deus não nos deixa no vazio. Ela contém toda a informação e orientação necessárias quanto ao viver segundo a vontade de Deus e com respeito aos projetos de Deus para o futuro eterno de seus filhos. Nada ficou esquecido. Sobre o que precisamos de saber quanto à nossa salvação, o conteúdo da palavra de Deus é suficiente. A grande atenção e preocupação de Cristo no passado, no presente e no futuro foi, é e será sempre com relação aos seus filhos e à sua igreja aqui na terra. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele descreveu essa relação de Cristo com a sua igreja. Seria bom procurarmos o texto que encontramos no livro de Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 a 27. Vamos procurar o texto. Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Jesus quer ver a sua igreja. Veja bem, a preocupação de Cristo para com a sua igreja, ele diz que deu a sua vida por ela. Mas diz ainda mais, ele diz que quer vê-la gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Foi por essa razão que Cristo veio viver entre nós. Ele próprio, durante a sua passagem por este mundo, vivenciou, ou melhor, ele viveu de acordo com os elevados padrões que desejava para a vida dos seus filhos. Os evangelhos nos mostram que o verdadeiro cristianismo, vivido como Cristo viveu, deve trazer o fim de um certo tipo de religião que hoje se vive. Foi isto que Cristo fez durante os 3 anos e meio do seu ministério. Os seus ensinamentos revolucionaram a religião hebraica. Ele criticou vivamente certas práticas religiosas. Ele apresentou um novo conceito denunciando a religião que estava focada em sacrifícios. Ele reafirmou a lei soberana de Deus, os 10 mandamentos, que têm o seu fundamento no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a nós mesmos. Havia tanta coisa errada na religiosidade vivida no seu tempo que Jesus mesmo afirmou a necessidade de derrubar o templo em Jerusalém e reconstruí-lo de novo.
é que para os judeus naquele tempo, o templo e não Deus era o centro da religião. Cristo foi muitas vezes duro e até contrário ao formalismo existente. Ele denunciou a fé vivida apenas da aparência. Jesus denunciou o farisaísmo e comparou os fariseus a sepulcros caiados. Tudo isso serve também para mostrar o desafio que o cristianismo está a enfrentar hoje. Hoje, os adversários da fé cristã não são apenas o ateísmo ou o secularismo, mas a atual religiosidade cristã. O maior perigo é estar tão cheio da própria religiosidade e de si mesmo que deixa de haver espaço para Cristo. A prática do indiferentismo, aquilo que eu chamo de ateísmo moderno, está hoje a desenvolver-se em grande escala no seio do cristianismo. Tudo isso é denunciado no livro do Apocalipse, no capítulo 3, aquele texto que nos fala do perigo de uma vivência cristã superficial. Vamos procurar esse texto. É Jesus quem se dirige à sua igreja. São palavras não apenas de exortação, mas de repreensão e, ao mesmo tempo, nesse texto, Jesus faz uma análise do tipo de condição espiritual da sua igreja de hoje e do cristianismo de forma geral. Vamos ver esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 17. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Bom, eu imagino que alguém possa agora estar a comentar o que é que deu hoje ao pastor Jorge. Hoje o pastor escolheu um tema que é duro de ouvir. Meus queridos, eu não estou a pôr ninguém em particular neste contexto, mas também não estou a tirar alguém fora dele. Eu estou apenas a tentar mostrar pela Bíblia os perigos que a Igreja vive neste tempo conturbado da história do mundo. Eu procuro seguir o mesmo princípio ensinado por Paulo. Aquele que está de pé, olhe, cuidado, não caia. Isto significa que precisamos de estar vigilantes quanto à nossa vida. O filósofo francês Denis Diderot foi considerado por muitos um precursor da filosofia anarquista. Quando acusado de ser ateu, ele respondeu: para mim, tanto faz se Deus existe ou não. Tanto faz. Tanto faz. Você sabe qual é a igreja que mais cresce no nosso planeta? É a que eu chamo de igreja do tanto faz. Essa é a que mais cresce no planeta. Mas como é essa igreja do tanto faz? Bom, ela está bem identificada e está espalhada por toda a parte no mundo cristão. É a igreja dos que acreditam que Deus existe, mas que vivem como se Deus não existisse. É a igreja dos que acreditam na lei de Deus, mas que vivem como se a lei não existisse. Vão à igreja, levam a sua Bíblia, afirmam a pés juntos que amam a Jesus, tal como Pedro, quando disse a Jesus: Senhor, eu por ti darei a minha vida. Mas depois estava a negá-lo por 3 vezes seguidas. A igreja do tanto faz vive uma fé nominal. É a igreja dos que acreditam, sim, que Jesus veio a este mundo morrer pelo pecador. Até confessam que Jesus pode perdoar pecados, mas na prática vivem da mesma maneira daqueles que não conhecem Cristo e dos que até se dizem ateus. A única diferença é que falam de Jesus, vão à igreja,
levam a Bíblia, mas nada mais do que isso. Nada acontece na vida a não ser uma falsa sensação de conforto e paz ilusória. Tal como no tempo da Revolução Francesa, o indiferentismo, com novos contornos, está galopando no seio do cristianismo e fazendo de muitos cristãos apenas meros religiosos. Muita gente no tempo da Revolução Francesa dizia que não era nem a favor nem contra o cristianismo. E por isso foram chamados o grupo dos indiferentes. De forma idêntica hoje no cristianismo, embora não exista uma negação acerca da existência de Deus e quase toda a gente reafirma a sua crença em Cristo, o certo é que a vivência desse cristianismo autêntico está desaparecendo. O apóstolo Paulo retratava o cristianismo dos últimos tempos da história do mundo de forma muito clara. Ele começa por denunciar uma sociedade egoísta. Encontramos isso escrito na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você quiser, pode procurar na sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Repare, Paulo vai mencionando, em primeiro lugar, a condição moral da humanidade dos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Ele está a falar de uma forma geral. Aqui ele engloba toda a humanidade, a sociedade atual. Então veja, nesse texto, Paulo começa por dizer que os últimos dias serão difíceis, pois haveria homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. A lista é bem vasta. Esta lista confirma a corrupção e a degradação moral existente no mundo de hoje. Mas ele continua dizendo que na sociedade dos últimos tempos os homens seriam cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Enfim, um retrato autêntico da sociedade atual. Mas depois, veja como é que ele conclui. Veja bem, ele diz, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Reparou? Paulo fala de uma aparência de piedade, ou seja, de uma falsa piedade. Uma piedade sem poder, que é o mesmo que uma religiosidade ineficaz. Neste quadro em que Paulo identifica a sociedade que antecede a vinda do Senhor, é-nos também apresentado um cristianismo ineficaz e sem propósito, porque os religiosos terão apenas a aparência de piedade. É o grupo daqueles que vivem da aparência, que se sentem bem como estão e que alimentam a sua espiritualidade com um alimento pobre. Afirmam que amam a Cristo, no entanto, sem conhecerem o poder transformador do amor de Cristo. Não basta saber que Cristo nos ama. É preciso deixar que Cristo transforme as nossas vidas. Meus queridos amigos e amigas, se o meu cristianismo não transformou a minha vida, de nada valeu. Se eu continuo a fazer tudo aquilo que fazia antes de ser cristão, se nada mudou, então eu pergunto, que tipo de cristão eu sou? Você já ouviu alguém perguntar, ou já perguntou a si mesmo, por que há tantas religiões, por que há tantas igrejas? Eu já ouvi várias vezes respostas a essa pergunta. Eu já ouvi alguém dizer que hoje há muitas igrejas porque há uma grande carência dos valores espirituais e uma fome e sede de Deus. Eu não discordo disso, mas penso também que hoje há muitas igrejas e religiões porque há muita gente que procura uma fé de acordo com as suas conveniências
E então há igrejas para qualquer tipo de vontade e satisfação própria. Uns procuram o sensacionalismo, as emoções fortes, os debates doutrinários. Outros procuram alguém que lhes diga: está tudo bem, basta dizer sim, eu amo a Cristo. Não há compromisso, não há lei, não há regra de fé. Eu levo a minha vida como eu quero e depois Jesus me salvará. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Ah, meus queridos, ninguém serve de exemplo para ninguém. Cristo é o único exemplo que temos para uma vivência autêntica de cristianismo. A Bíblia ensina que aquele que diz que está nele, ou seja, que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Isso está escrito em 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 6. E quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura e anda como Cristo andou. Bom, meus queridos, aquilo que eu disse até aqui acerca do cristianismo de nossos dias é o que a Bíblia nos diz, e isso não é novidade para ninguém. Não se trata de alguma coisa inventada. A palavra de Deus é de uma riqueza extraordinária, de uma grande diversidade de conteúdo. Por isso ela nos ensina, nos repreende, nos exorta, mas também nos anima, nos conforta e muito mais do que isso. A Bíblia ensina-nos o caminho certo. A Bíblia não nos engana. Ela é a verdade, porque é a palavra de Deus. Mas agora eu preciso de dizer-lhe algo diferente. Se hoje eu viesse aqui apenas com um discurso focalizado em aspectos negativos, falando apenas de repreensões que encontramos na Bíblia, daquilo que Jesus afirmou que está mal no mundo cristão, se fosse esse de facto o meu único propósito, eu e você estaríamos a perder o nosso precioso tempo. É verdade que precisamos de saber e dar atenção àquilo que Jesus diz não estar nada bem no mundo cristão e na sua igreja em particular. Mas é verdade também que Jesus não se fica apenas em apontar o que vai mal. Cristo apresenta também as soluções para se contrariar esta mornidão e afastamento de Deus a que a humanidade cristã vive. Sim, Jesus tem algo mais para nos dizer esta noite. Mas antes eu pergunto, o que pensa Jesus da sua igreja? Sim, o que diz Jesus? O que diz Jesus hoje da igreja? Eu escolhi 2 textos que quero compartilhar convosco. Um desses textos não está na Bíblia. É apenas uma citação de um livro chamado Atos dos Apóstolos. Não estou a referir-me ao livro de Atos da Bíblia, mas a outro livro que tem o mesmo nome, onde a sua autora, Ellen White, ao falar de Deus e da Igreja, nos diz o seguinte: fraca e defeituosa, como possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Eu acabei de citar o livro de Atos dos Apóstolos, na página 12. É interessante este texto. A autora, em primeiro lugar, fala da fraqueza da igreja. Ela diz, fraca e defeituosa como a igreja possa parecer. Mas a seguir diz que a mesma igreja, embora fraca e defeituosa, é, no entanto, o objeto da suprema atenção de Deus. Quer dizer que toda a atenção de Deus está voltada para esta igreja que é fraca e defeituosa. E já na parte final ela afirma que a igreja é um vasto campo onde se manifesta a graça de Deus e o seu poder para transformar corações. Quer dizer que apesar de fraca e defeituosa, o Senhor ama a sua igreja,
manifesta sobre ela a sua graça e quer transformá-la numa igreja melhor, numa igreja vitoriosa. Bom, mas agora vamos a um texto bíblico. Eu quero voltar àquele texto de Apocalipse, que há pouco lemos, Apocalipse capítulo 3. Ali vimos Jesus repreender a sua igreja. Ele aponta os defeitos e fraquezas da igreja, denunciando a sua mornidão e satisfação própria. Mas vamos ver o que Jesus faz a seguir. Ele, depois de repreender a igreja, começa a apresentar as soluções para o estado caótico em que esta se encontra. Então, o que diz o texto? Quais são as soluções que ele aponta? Vamos voltar ao texto de Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler o versículo 18. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Nós vimos que Jesus primeiro repreende a igreja, mas agora vemos que ele aconselha a igreja porque ele ama a sua igreja, o seu povo. E ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Então, ele diz, olha, tu te julgas rico e que dizes que nada te falta, aconselho-te que busques o ouro que é provado no fogo, para que te enriqueças. Jesus está a falar da riqueza espiritual que se adquire quando se cultiva a comunhão com Cristo. Essa riqueza adquirida é como ouro refinado. E muitas vezes no fogo das provações e no meio das intervenções divinas, quando surgem as dificuldades. As riquezas espirituais refinadas no fogo da provação que recebemos de Jesus através da vida cristã nunca perdem o valor. Pelo contrário, vão se multiplicando porque são reinvestidas na vivência diária com Cristo. Mas Jesus diz mais, olha, para que não apareça a vergonha da tua nudez, eu aconselho-te que de mim busques as roupas brancas para que te vistas. Jesus aqui está a falar da sua justiça, as vestes brancas, a justiça de Cristo que cobre os nossos pecados. A vergonha da nudez, ou seja, a pobreza espiritual coberta pela justiça de Cristo. Aquela justificação que podemos alcançar quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, iniciando assim uma nova vida com Jesus. Finalmente, Jesus olha para a sua igreja e diz, olha, tu és cego, tu não consegues enxergar a tua condição lastimosa. Então, meu filho, eu aconselho-te que de mim busques o colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. A maior cegueira é a cegueira espiritual. É quando se perde a consciência do estado pecaminoso. É quando não se enxerga mais o pecado, chegando-se ao ponto de dizer, de nada tenho falta. E é aquilo que chamamos de autossuficiência. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, aponta-nos a solução para a cegueira espiritual. Todas as soluções apontadas por Jesus envolvem uma ação. E neste caso, Cristo diz-nos que precisamos ungir os nossos olhos com colírio. Este colírio simboliza a bênção que obtemos pela ação do Espírito Santo. É preciso investir tempo para estudar a palavra de Deus e meditar nela. É através do exercício da comunhão com Deus, pelo estudo da sua palavra, que tomamos consciência do nosso estado. E quando isso acontece, o Espírito Santo age em nossa mente e assim tomamos a consciência do nosso estado de vida. Todos conhecemos bem aquele texto do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus quem nos tira das trevas, quem liberta da cegueira espiritual e quem traz luz à mente e mostra o caminho da retidão. Meus queridos, havia uma senhora crente que tinha uma filha com cerca de 12 anos de idade. Mas esta menina, por mais que a sua mãe insistisse com ela, ela não gostava de ler a Bíblia. E então ela dizia para a sua mãe que a Bíblia era um livro sombrio, de capa preta, com letras escuras, cinzentas, e não havia cor na Bíblia. E a mãe procurava contrariar a sua filhinha, dizendo: não, minha filha, quando tu lês a Bíblia, tu encontras histórias maravilhosas, como a história da Rainha Esther, tu encontras as parábolas de Jesus no Novo Testamento, que encerram lições maravilhosas para a nossa vida. A Bíblia, de facto, tem muita cor. Não, mãe. Ela sempre negava a possibilidade de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Então, um dia, a sua mãe, querendo contrariar esta ideia da sua filhinha, a mãe um dia trouxe-lhe uma caixa de lápis de cor. Aliás, ela trouxe-lhe 2 marcadores. Eu até vou aqui fazer o gesto. Ela trouxe, quem sabe, 2 marcadores. Um amarelo e outro cor-de-rosa. E então agora ela entregou esses 2 marcadores à sua filhinha e disse: olha, eu vou lançar-te um desafio. Tens a tua Bíblia. Cada dia tu vais ler 1 ou 2 capítulos. E quando tu achares um versículo que tocou o teu coração, que te chamou a atenção para alguma coisa, que prendeu a tua atenção, então, que te fez pensar em algo, então tu pegas nesta caneta cor-de-rosa ou na outra amarela e tu sublinhas esse texto maravilhoso. Esta menina realmente ficou agradada com aquele desafio da sua mãe e então ela aceitou o desafio, também para não contrariar a sua mãe, e ela começou então cada dia a ler um ou 2 capítulos da Bíblia, e sempre que ela encontrava um texto, ela ia colorindo aquele texto. Os meses passaram. E então chegou um dia em que a sua mãe disse: minha filha, como é que está a tua Bíblia? E a menina logo foi a correr buscar a sua Bíblia e disse: mãe, a minha Bíblia está toda colorida, de amarelo e cor-de-rosa, toda colorida. Mãe, eu dei cor à minha Bíblia. Então aquela mãe disse para a sua filhinha: olha, filhinha, tu não percebeste, mas eu tenho observado o teu viver. E desde que tu começaste a colorir a tua Bíblia, a tua vida também ganhou uma outra cor. Meus queridos amigos, é isso que a Bíblia faz conosco. A Bíblia nos dá sentido para a nossa vida, fraca e defeituosa como a igreja possa ser. A igreja é a igreja da palavra de Deus. A igreja vive pela palavra de Deus. Se não vivermos pela palavra de Deus, acabaremos por morrer à fome. E a pior morte, meus queridos, não é a morte física, é a morte espiritual. E esta noite eu mostro dessas 2 canetas e quero também lançar-te o desafio. Começa a colorir a tua Bíblia e vais ver que realmente a tua vida vai ficar também colorida. Que Deus te abençoe. Vamos cantar agora um belo cântico, depois voltaremos então para a oração e para as despedidas. Que Deus te abençoe. O fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa, é forte em seu amor. Em Cristo edificada, bem firme ficará, pois sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra muito
preciosa que Deus providenciou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos, vivendo em plena luz, e a glória desta igreja será do Rei Jesus. Em meio às duras lutas que deve confrontar, espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Bom, meus amigos, que bom podermos louvar o Senhor como fizemos agora, cantando, mas este é o momento também ainda para a oração e vamos pedir por todos aqueles que nos solicitam os seus motivos de oração, pessoas que estão doentes, pessoas que têm dificuldades no seio da sua família, pessoas que perderam o emprego ou que estão com dificuldades no seu emprego, pessoas que estão com receio de que realmente sejam despedidas dos seus trabalhos. Nós sabemos que os tempos que estamos a atravessar são tempos difíceis. Por isso, vamos orar por estes nossos queridos. Sempre que você tenha algum motivo de oração, pode escrever mesmo no Facebook, mesmo no YouTube, ali faça o seu comentário, apresente o seu motivo de oração, ou então pode contactar-nos através do 933939291. Teremos toda a satisfação em atender aos seus pedidos e levá-los também aqui neste encontro com Deus, ao nosso querido Pai Celestial. Convido agora então a inclinar a sua fronte para orarmos ao Senhor. Querido Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua Bíblia, a tua palavra tem enchido a nossa vida de cor e tem, Senhor, conduzido a nossa vida e as nossas intenções nos teus santos caminhos. Mas nós sentimos que pertencemos a esta igreja fraca e defeituosa, mas sabemos que ela é objeto da tua suprema atenção. Ó Senhor, nós queremos ser também esta igreja vitoriosa, e por isso te pedimos a concessão do teu Santo Espírito para que nos conduzas nesta caminhada. Esta noite queremos pedir-te por todos aqueles que estão com dificuldades, aqueles amigos que nos mandam mensagens, que falam conosco e que nos dizem que precisam das orações. Senhor, elevamos a ti esses pedidos. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão aflitos por causa do seu trabalho, do seu emprego, aqueles que têm problemas na sua vida familiar, ó Senhor, que tu possas atender a cada um destes casos segundo a tua vontade. E agora, Pai, que nos vamos despedir, pedimos-te a tua bênção de paz e que o teu Santo Espírito possa continuar a dirigir e a conduzir a vida de todos os teus queridos filhos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, foi um prazer muito grande poder estar consigo aqui neste encontro com Deus, em nome de toda a equipa que produz e realiza este encontro com Deus. O nosso grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Que Deus o abençoe.